Então, fala pessoal. Oficialmente esse aqui será o primeiro vídeo do canal. Eu tinha postado outro vídeo. Foi interessante, gostei da estrutura e tal, mas o áudio ficou horrível. Então esse vídeo aqui ele já vai vir com áudio tratado. Por quê? Porque eu descobri o Adobe Podcast e realmente, cara, salva vidas, salva vidas. Como primeiro vídeo, a ideia é realmente fazer nesse estilo, tipo, chega, conversa, sem edição, sem nada. Até porque pra mim é mais prático. Mas eu também gosto naquele outro estilo desenhando na tela. Então eu também vou trazer umas paradas assim, certo? No geral, esse vídeo é mais pra ficar como primeiro vídeo, certo? E é isso. O canal, cara, eu tava pensando em fazer uma parada estilo escolher um tema e falar sobre, mas vai ser totalmente aleatório o canal. Então eu vou inicialmente falar sobre trabalho. Então esse ano, pra mim, é um ano de trabalho e reestruturação da forma que eu trabalho. Hoje, para contextualizar, eu trabalho numa empresa, trabalho basicamente atendimento ao público no dia a dia, certo? Trabalho numa empresa tradicional de esquadrias e vidros e tudo mais. Só que eu não trabalho de uma forma como eu posso explicar, tecnológica, assim. Tipo, aí tem uma vidraçaria tradicional, tipo, vidro temperado, esquadrias, só que, por exemplo, eu não projeto, eu não trabalho com, sei lá, AutoCAD, 3D e por aí vai, certo? Mas a ideia é justamente pegar essa profissão que eu já estou inserido, tipo, eu já estou no ramo há mais ou menos 6 anos, 6, 7 anos, certo? Eu tô um pouco mais que isso, só que, tipo, que eu tô, assim, mais à frente, eu tô há 6 anos, basicamente. Irá completar 6 anos. E o interessante é que, tipo assim, durante cada ano, fui fazendo alguns testes e tal. E eu descobri, ao longo do tempo, quais modelos eu achava mais interessante ou não, gostava ou não, e por aí vai. E agora, a ideia é justamente organizar tudo isso, certo? Organizar, até para poder ficar mais claro. Seria isso? Ficar mais claro é, o modelo de negócio. Então, minha ideia é organizar não só o modelo de negócio, mas a forma que eu trabalho, certo? Que eu considero diferente, entendeu? Tipo, tem a empresa, e a empresa, querendo ou não, eu tô num carro de gerência, podemos dizer assim, sou como dono, entre aspas. Só que tem a questão da filosofia pessoal do trabalho, por aí vai, que eu também tô vendo como é que eu adequo. No geral, eu sempre trabalhei do tipo, eu tenho que trabalhar, mas eu nunca me considerei tão produtivo como eu gostaria. Então, normalmente eu tendo a trabalhar bastante em termos de tempo, mas não com uma intensidade adequada, certo? E quando chega em momentos críticos, eu começo a trabalhar bastante de forma muito focada e produzo muito. E a ideia é justamente, em vez de ter esses picos, tornar esse pico como o normal. Então, basicamente, aplicar uma metodologia de trabalho mais pesada, certo? Então, esse ano eu vou descansar no trabalho, no sentido do o foco é no trabalho. É organizar a estrutura e organizar essas ideias que foram matutando ao longo do tempo, certo? Ao mesmo tempo, desde o final do ano passado, eu tô com acesso ao YouTube gringo. Por quê? O YouTube agora traduz. E, velho, o YouTube traduzir é a parada mais incrível que aconteceu. Por quê? Agora a gente tem acesso a literalmente o mundo inteiro. O mundo inteiro. É bizarro mesmo, certo? Se eu ficar oscilando o olho é porque eu ainda não sei como me acostumar, tipo, onde eu olho quando eu tô gravando. Só olho assim pra câmera, só olho pra mim mesmo na parte de baixo. Mas isso aí eu vou adequando com o tempo, certo? Basicamente é isso. É, E o YouTube, velho, o YouTube mudando pra tradução automática, abre portas. Abre portas. Hoje você tem acesso a o CEO Podcast. E, mano, isso é incrível. Diário do CEO, na verdade, né? Cara, é outro universo, outro universo. Claro,
No Brasil você tem referências, então, tipo, eu gosto muito de Flávio Augusto, Lázaro Ramos e por aí vai. Ne- Nesse padrão de empreendedor, certo? Referência de negócios tem outros de nichos diferentes. Mas tem muita gente boa por aí. Muita gente boa. E agora que tem esse acesso, democratizou muito. Então, meio que as conversas que acontecem lá fora hoje vão chegar no Brasil em X tempo. Ou não vão chegar, certo? Tem um rapaz que ele tem um canal, se eu não me engano o nome dele é Bruno. E eu acompanho muito ele. Foi muito, cara. E ele traz muita parada sobre isso, empreendedorismo, modelo de negócio e por aí vai. Só que, tecnicamente falando, ele tá organizando muita coisa de fora. E aí quando você tem o acesso pro de fora, é muito louco, porque você enxerga as duas perspectivas. Tanto do cara que foi lá, assistiu, viveu, que também tem empresa, e trouxe pra cá, como o conteúdo sendo criado e revisado na hora, que seria os podcasts das conversas ao vivo. Então você tem literalmente conflito de gerações, pensando negócios e basicamente aprimorando do mesmo. Que é uma parada que é louca, porque basicamente todo negócio que funciona no geral é a mesma coisa. É a mesma coisa que, por exemplo, um atleta. São atividades repetitivas, são coisas chatas que ninguém pode fazer, feitas com excelência. Basicamente, tornam qualquer negócio indestrutível, vamos dizer assim. Ou. Destrutivo não, mas tipo, difícil de fracassar, entendeu? E aí, cara, é muito top ter essas perspectivas. Eu sempre fui uma pessoa que consumiu muito conteúdo, consumiu e teve pouca ação. E, tipo, o canal, e aí eu falo pela ideia, eu coloquei até na thumb, seria o executor, tá ligado? Que eu não tenho toda essa habilidade, versus o, o pensador, o estrategista. Então, tipo assim, você tem o lado estrategista, todo mundo tem esses polos, e a ideia é como eu saio de alguém extremamente estrategista, que consome muito, que pensa muito sobre determinados modelos, para uma pessoa que executa muito bem e com eficiência a longo prazo, certo? Dentro da minha profissão, que seria a de esquadria, serralheria, sempre vai faltar mão de obra qualificada, certo? Não que necessariamente eu tenha interesse de ser a mão de obra qualificada que está lá no dia a dia, mas eu quero conseguir ter um nível de entrega que pelo menos acompanhe meu nível de pensar o negócio, tá ligado? Então, basicamente, eu quero convergir essas duas áreas. E o canal é basicamente para isso, para que eu possa organizar minha cabeça, ao mesmo tempo que eu vou relatando como é esse processo de fazer coisas. Então, por exemplo, da parte estratégica, eu posso até bolar, mas não faço. Então agora eu tenho que fazer site, tenho que fazer thumbs, tenho que fazer vídeos, imagens, campanhas e por aí vai. E isso é um desafio, porque eu tenho que organizar muita coisa que normalmente eu não faria. Eu teria a ideia, tipo, ó, você tem que fazer tal coisa, mas eu não faria. E agora eu vou fazer. E a ideia é ter esses relatos por aqui. Hoje é dia 13 de janeiro de 2026. Eu podia ter começado esse vídeo, cara, há anos atrás. E tamo aí, não comecei. Referências. Cara, eu gostava muito do Júlio, Biotech Informática, tá ligado? Literalmente era isso. Ele ligava a câmera e falava como tava sendo o negócio dele. Então eu vi o cara sair do nada pra o empresa consolidada para sair do mercado também. Isso é muito louco. Então eu fiz parte da história sem fazer parte da história. E eu quero trazer isso pra cá também. Eu quero que quem assista, de certa forma, faça parte da história, sem fazer parte dessa da história fisicamente, mas que tá acompanhando, que tá vendo, que tá auxiliando de certa forma. Não sei se deu pra entender, mas a proposta no geral é essa, certo? E é isso. Agora, basicamente, eu tô olhando a hora e espero chegar nos 10 minutos, porque falaram que se chegar acima de 10 minutos o ranqueamento é melhor e por aí vai. E basicamente é isso. Então é pegar estratégias que as pessoas já usam, que estão consolidadas, aplicar nesse canal, mesmo sendo como um hobby, um diário, vamos supor assim, mas trazer um certo profissionalismo. E aí, por exemplo, não tem cenário agora, depois eu faço um cenário.
mas eu já consegui melhorar o áudio. O áudio aqui pra vocês vai ficar top, certo? Com o aplicativo lá do Adobe Studio. Isso é muito foda. Mano, melhor coisa. E é isso, valeu e até a próxima, certo? Ficamos por aqui. E nos vemos amanhã, provavelmente. Na verdade, nos vemos. Eu vou gravar outro vídeo amanhã.